Eu passo a palavra agora. Deputada, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nas considerações, após a explanação de todos os convidados, nós colocaremos aqui algumas colocações e daremos aí à empresa a oportunidade de responder. Eu passo a palavra agora ao senhor Diego Fagundes, prefeito de Grão-Mongol. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados e demais participantes dessa reunião. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos ter em mente ao tratar deste projeto é nos livrarmos de qualquer preconceito. Acho que é preciso primeiro conhecer para que depois possamos tomar qualquer conclusão. Então, eu não vejo que tratamos aqui de um projeto de morte ou de vida, ou de uma solução para o norte de Minas, para a nossa região. É importante deixar abertos espaços como esse, de discussão democrática, para que a gente possa refletir sobre o projeto. Aliás, por ter essa oportunidade, o projeto já sofreu alterações. Fato é, e nos alenta muito, a população do Grão-Mongol, não mais da água da Irapé, optará pela construção da barragem em Vacaria. Isso, para nós, é de suma importância e faz uma diferença tremenda em relação ao projeto. Né? O maior valor que nós temos na nossa região, no município de Grão-Mongol, não é a água. A água, sim, é importante. E as pessoas, quando se trata de um empreendimento como esse, nós não podemos falar em população impactada, a população geraizeira, a quem temos muito apreço, temos muito respeito. Mas um projeto desse tamanho, ele impacta toda a região, ele impacta, sobretudo, o município de Grão-Mongol. Então é importante que se ouça não apenas a opinião dos geraizeiros, que sim serão os mais impactados, mas de toda a população. E nesse ponto é importante afirmar, sem sombra de dúvidas, com certeza, que a grande maioria da população de Grão-Mongol apoia o projeto. Lógico, um projeto pensado e realizado de forma sustentável, que traga danos ambientais, sim. Nós não vamos conseguir um projeto de mineração que não traga dano ambiental. É impossível isso. Mas que esses danos sejam mitigados e que o ganho social e econômico para o município e para a região seja maior. Me entristece quando vemos, por exemplo, recentemente, o governo federal distribuir 16 mil cestas básicas, como fez aí há cerca de 30 dias, inclusive com a participação da AMANS, para as comunidades geraizeiras do Norte do Minas. 16 mil cestas básicas. Isso prova o tanto que essa comunidade, quanto esse povo, é carente e precisa de ajuda e precisa de apoio. Mas não permitindo que aqueles que querem o desenvolvimento, que querem a mineração, fiquem à mercê da decisão de um pequeno grupo que sim deve ser respeitado. Mas na democracia, o que vale é a maioria. E quando assumimos que somos democratas, participamos da democracia, temos que aceitar que é a maioria que decide. Nós temos que falar também da geração de empregos, não apenas empregos especializados, né, mas nós temos certeza que com a mineração haverá o cultivo da mandioca que será fornecida, né, o amido, para a produção do minério, para a formação e enriquecimento do minério, e que isso vai impactar na vida também desses geraizeiros, desses agricultores familiares e de todos os agricultores do município. Além disso, que eu acho que é muito importante que a empresa deveria pensar, é a questão da siderurgia na região. Né? Isso é o deputado Arno, o prefeito Lucim Pato Carvalho também já mencionou isso, que seria muito importante que esse minério que vier a ser extraído da nossa região, fique parte dele para ser enriquecido, mais do que isso, manufaturado na nossa região. Então, eu quero aqui deixar bem claro que a grande maioria do povo de Grão-Mongol apoia, sim, o projeto, mas está atento à forma que ele será executado e preocupado, sim, com os impactos sociais que vão ter, sobretudo em relação à vida dos geraizeiros. Muito obrigado, e é só isso. Muito obrigado, prefeito, pelas contribuições. Nós estamos recebendo centenas de contribuições aqui pela internet e após a colaboração
de todos os convidados, nós iremos fazer a leitura dessas contribuições. Eu passo a palavra agora ao senhor Orlando dos Santos Geraizeiros, agricultor de Novo Horizonte, representante da articulação Rosalino. Boa tarde, pessoal. A associação está aí. Quero cumprimentar todos os companheiros em nome do presidente, a deputada Leninha, que nos convidou. Mas quando a gente fala em empreendimento, a gente vê muito, né, o pessoal falar que os geraizeiros, que eu sou geraizeiro, sabe? A gente não é contra o empreendimento, não, de forma alguma. Todos nós somos a favor do desenvolvimento, sim. Mas um desenvolvimento pensado. E quando a gente vê, às vezes, alguém fazer uma defesa aí, falar que os empreendimentos são feitos de uma forma pensada, não. Porque quando aí tem um deputado aí que falou, né, sobre a situação de um presidente, né, de crescer a água na região e de montar hidrelétrica na região, hoje nós estamos pagando muito caro, correndo o risco de ter um apagão no país inteiro que não pensou, sabe? Na situação, na crise hídrica, né? Pensou no momento, mas não pensou no futuro. Então, a gente vem de olho nisso. E também uma situação que a gente viu aí também, o pessoal fala que a região nossa, o povo é carente, precisa de cestas básicas e tudo. Não, o pessoal nosso não é carente, não. O pessoal nosso precisa de paz. Porque, de repente, é o seguinte, eu moro na roça, sou agricultor, eu produzo, sou agricultor familiar, e 70% do nosso alimento nós tira, sabe? E é muito pelo contrário, o nosso pessoal vive bem e vive em paz, sabe? Porque nós produzimos o nosso alimento, nós temos o nosso jeito próprio de vida, sabe? O pessoal não precisa de esmola, não. O nosso povo vive bem, não precisa trabalhar o dia a dia. A gente vê que o pessoal quer levar o pessoal para o trabalho escravo. Mas tranquilo. O meu discurso, aí, presidente, eu vou mais na área do meio ambiente. A nossa região é um semiárido mesmo, sabe? Que estão praticamente caminhando para o deserto. Quando eu vi aí, tem a maior monocultura de eucalipto, sabe? Mas de repente é o seguinte, nós somos vítimas de eucalipto na nossa região, com a água da nossa região, sabe? Então nós estamos no meio ambiente como todos. E não só falando em Geraizeiros, não, nós temos quilombolas, tem outras etnias também nesse território. Não é a situação só de Gromogol, igual a menina falou aí, que vai até a Bahia. Eu acho que nós temos que sentar, temos que discutir. Não é debater de frente, não é falar que a gente é contra o empreendimento, não, de forma alguma. Eu acho que são ideias que cada um pensa diferente. Eu acho que nós temos que colocar as nossas ideias em prática. Então, essa é a nossa decisão. Inclusive, quando falo em empreendimento, é claro que sempre eu converso com a Gisele também, é tranquilo, a gente não tem nenhum problema, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar diferente. E o nosso povo não pode ser contraposto porque pensa diferente, não. Tem que ser ouvido, sim, e merece respeito todos os dois lados, tanto o empreendimento, tanto as comunidades tradicionais. Eu sou comunidade tradicional também, vivo na roça, vivo da roça, sabe? Então, eu penso isso com muito cuidado, olhar com cuidado. Nós queremos sim a barragem, é claro que barragem é o nosso objetivo da nossa região, que precisa sim. E que dizer que não tem água, nosso povo vive de miséria, vive de tudo, não. É muito pelo contrário, sabe? Tem água sim, para a necessidade da agricultura familiar tem, não tem empreendimento grande. Mas eu resto isso aí, eu finalizo agradecendo pelo apoio do pessoal que veio aí, nos convidou, e o presidente também por nos dar essa oportunidade, viu? Eu agradeço, estou à disposição. Estamos juntos, viu? Então, falou, muito obrigado e tenha uma boa tarde. Muito obrigado, senhor Orlando, pelas contribuições. Eu passo a palavra agora ao senhor Adair Pereira de Almeida, representante das comunidades tradicionais gerazeiras do território do Vale das Cancelas. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Cumprimento também a deputada Lenin, em nome de quem cumprimento os outros deputados que antecederam. Quero cumprimentar os colegas do MAR, da CPT, né, Pastoral da Terra, do coletivo Margarida Alves, da Articulação Rosalino e de todos os movimentos sociais que estão aqui presentes, de todas as comunidades que estão nos assistindo. Eu não vim aqui para confrontar ninguém, mas eu vim pedir respeito e também pedir às autoridades do Ministério Público e também dessa Assembleia Legislativa para respeitar as leis por ela constituída, principalmente a Convenção 69, do qual o Brasil é signatário, a Política de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a Lei 21.147/2014,
Essa lei garante ao povo geraizeiro o seu território. E nós, geraizeiros, estamos construindo o protocolo de consulta para que o governo faça consulta ao nosso povo. Devido à pandemia, nós começamos em 2019 a construção desse protocolo de consulta, as oficinas lá na comunidade de Lamarão, mas fomos interrompidos logo no final do ano pela Covid-19, por essa pandemia. A gente passou um período muito sem poder reunir o nosso povo. Nesse período, nós fomos afrontados com esse projeto da SAM. A gente viu vários prefeitos, inclusive deputados, como garotos propaganda dessa mineradora, o próprio governo de Minas, com várias instituições do Estado, se posicionando a favor do empreendimento que sem sequer foi analisado, né, nesse pleito. Então, esse projeto Bloco 8, para nós, a gente tem ele como uma ameaça de morte, porque ele é muito gigantesco em um território de pouca água, e ele visa destruir as nascentes do Córrego Batalha, do Córrego Lamarão, todas as nascentes ao seu redor. E o nosso povo, ele bebe água de mina, a maioria aqui na região. E essa água é limpa. E pelo o desenho que a Sam mostrou aí, ela vai canalizar essa água debaixo da barragem de Rejeito para jogar no curso d'água do Lamarão, que vai derramar no rio Vacaria, acima da barragem de Irapé, de Vacaria, que ela pretende construir. E isso, por sua vez, vai contaminar a água do rio. Então, isso aí não é muito esclarecido. Isso é uma falácia, uma mentira que nós vamos ter água limpa para a agricultura e para beber. Água que pode ser contaminada com metais pesados. Eu queria que o senhor presidente, os senhores deputados, desse oportunidade para que a gente falasse na questão dos direitos culturais do nosso povo geraizeiro. A gente viu falar, na empresa falando aí, que tem pouca gente, que é uma região desabitável. Mas quem causou isso foi políticos prometendo desenvolvimento da região, que trouxe a monocultura de eucalipto, expulsando o nosso povo do seu território. Né? Na década de 70, na ditadura militar, lembro que a Floresta Rio Doce trouxe um tenente, com o nome Tenente Agrícola Rocha, fardado, com divisa nas suas ombreiras, com 2 revólveres intimidando meu pai, atirou em Nico, lá do Corpo da Lapa. Isso o prefeito Nilcim lembra bem dessa violência. Então, é por isso que nossa região é desabitada, pelo trabalho escravo. Em 86, a Floresta Rio Doce estava com empreiteiros aqui, junto ao Vale das Cancelas, com trabalhadores escravos. Eu queria que o senhor presidente desse uma oportunidade, um tempo melhor, para que eu possa falar do nosso... Senhora Adair, eu dou ao senhor mais 30 segundos, como eu fiz com todos os colaboradores e os convidados. Então, o senhor tem mais 30 segundos para concluir. Senhor presidente, em 30 segundos, eu quero que vocês respeitem essas leis, respeitem a consulta livre, prévia e informada, pedindo o trancamento do licenciamento desse projeto lá na SEMAD, no governo, para que o povo seja consultado conforme a Convenção 69. E a outra coisa, nós temos também agora está sendo elaborado pela UFMG de BH o estudo, né, que é o laudo antropológico do nosso território para fins de regularização fundiária. Então, sem a regularização fundiária, sem a consulta livre, prévia e informada, não tem como discutir esse empreendimento. Então, primeiro tem que ter a garantia do território, o povo, né, e os seus direitos culturais. E depois eu quero solicitar as notas taquigráficas dessa audiência e também
as gravações, porque o senhor Arlen Santiago ele ofendeu o nosso povo, né, pela nossa identidade étnica e pelo nosso modo de vida, nos chamando de passa-fome. Nós não aceitamos isso, deputado. Senhora Daí, a gravação fica Nós queremos que você nos respeite como gente, como povo. Senhora Daí, eu agradeço as suas contribuições. Como o senhor aqui apontou o deputado, eu vou dar aqui o direito ao deputado de se manifestar e passo para o senhor e para todos os colaboradores, os convidados e todos que estão acompanhando que a gravação fica disponível para todo o cidadão nas nossas redes. Passo a palavra aqui ao deputado Arlen Santiago para ele colocar o seu posicionamento. O deputado Doraldino, o que acontece é o seguinte, não dá para discutir com esse tipo de pessoa, você entendeu? Que não quer trancar o licenciamento, não quer nem ver a verdade, quer trancar. Quer dizer, é uma questão da ideologia que está aí. São 16 anos que nós tivemos de governo federal do PT que não deu direito a esse povo de alguma coisa boa para eles fazerem. E depois mais 4 anos de Pimentel, que aí acabou de acabar com tudo, não pagou salário em dia, não deu nem merenda escolar para o pessoal. Então não vou discutir com isso aí, porque não tem razão de ser. Certo? Não te chamei de passa-fome, não. Se você entendeu isso, você entendeu errado. Né? Se estudar um pouquinho, talvez não entenda errado. Eu agradeço as contribuições de todos os colaboradores e passo a palavra aqui ao senhor. Eu suspendo a reunião eleitoral da Terra para suas considerações pelo tempo de 5 minutos. Senhora Luzia. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a pessoa da deputada Leninha, grande companheira, e gostaria de fazer aqui memória a esse processo de licenciamento, né? Esse projeto vem tentando ser licenciado desde 2010. E ele foi alterado, renomeado, mas uma coisa não muda. E que, inclusive, é a justificativa do órgão licenciador para os indeferimentos. É a devastação ambiental irreversível que ele vai provocar se caso ele for instalado na nossa região, aqui no norte de Minas Gerais. Senhora Luzia, deu um problema na transmissão novamente aqui, eu terei de suspender para voltar à transmissão para que a gravação esteja completa. Nós, da CPT e das comunidades atingidas, nos posicionamos contrários contra o acordo que foi firmado entre a SAM e o Ministério Público, entendendo que esse não é o papel do Ministério Público, que ele é guardião da lei e especificamente dos povos tradicionais. E toda essa articulação tem o objetivo de destravar esse projeto. Inclusive, isso foi sinalizado nas postagens, nas redes sociais, do próprio Ministério Público, também de políticos locais que, de forma irresponsável, fizeram essas postagens em apoio à SAM. O Ministério sempre teve um papel muito importante e, na aprovação do Mar de Lamas, atuou. E agora nós não estamos entendendo a sua postura frente a esse acordo com a SAM. Eu queria deixar aqui registrado que esse projeto de morte não pode ser apoiado por essa Assembleia. Se vocês apoiarem esses projetos, vocês estão sendo responsáveis por esse genocídio que vai acontecer em toda a extensão do projeto. Esse projeto destrói a Lei Mar de Lamas, que está em vigor, ignora a consulta das comunidades. E uma coisa que a gente tem que observar é que eles estão querendo se mudar aqui para o norte de Minas para minerar, considerando que a região metropolitana de BH tem água, mais água do que aqui. Imagina o que isso aqui vai se tornar com essa quantidade absurda de água que esse projeto pretende consumir. Então, assim, se vocês concordarem com isso, apoiarem isso, vocês também serão responsáveis por toda essa destruição. Essas pessoas que recebem salários da SAM para defender esse projeto,
e apoiados também por alguns deputados, e os deputados que apoiam esse projeto estão traindo o povo que o elegeu, porque eles diziam que tinham um compromisso com o povo pobre da região, e hoje defendem essa mineradora. Vocês estão sendo responsáveis por essa tragédia anunciada, que nós estamos há muito tempo, a CPT vem denunciando isso, junto às comunidades que nós acompanhamos. E eu queria deixar aqui um pedido de requerimento, um pedido de informação que o IBAMA, a ANA, a Agência Nacional de Águas e a SEMAD informem os índices de chuva e a situação climática e hídrica do norte de Minas Gerais. Que esses estudos sejam feitos para que a gente possa ver com clareza qual é a situação hídrica da nossa região e se ela, de fato, comporta esse tipo de projeto que pretende se instalar aqui. Muito obrigado, senhora Luzia, pelas contribuições. Eu passarei a palavra agora ao senhor Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Logo após, passaremos a palavra ao senhor João Paulo Braga Santos, presidente do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico, INDE. Com a palavra, o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento. Boa tarde, deputado Noraldino. Boa tarde a quem cumprimento todos os demais deputados presentes. Gostaria também de saudar a deputada Leninha, na pessoa da qual cumprimento as demais deputadas presentes. Cumprimento também a subsecretária Ana, na pessoa da qual cumprimento os demais colegas aqui do Governo do Estado. E gostaria de saudar a todos que nos acompanham, os geraizeiros, toda a comunidade que nos acompanha pela transmissão da TV Assembleia. Gostaria de dizer, inicialmente, que é um prazer sempre estar nessa casa e agora trazendo esclarecimentos sobre o empreendimento da SAM, mais especificamente sobre a realização da consulta livre prévia informada, que já foi muito mencionada aqui em várias das falas que me antecederam. Essa consulta ela está prevista na Convenção 69 da OIT e ela se refere ao direito dos povos indígenas e tribais e, por extensão e adequação à realidade, à norma brasileira, dos povos e comunidades tradicionais, como os geraizeiros, já identificados na região do empreendimento da ação. É o direito que eles têm de serem consultados mediante procedimentos apropriados em caso de ações e decisões que possam impactar a vida dessas comunidades. E aqui eu quero dizer que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, está atento a isso e seguirá o que determina a lei na realização da consulta em respeito a esses povos. O reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais como sujeitos de direitos na Convenção 69 encontra consonância com a legislação existente no Brasil. Especificamente, o Decreto Federal número 6.040, de 2007, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e a Lei Estadual número 20.147, de 2014, que instituiu a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A consulta é prévia porque ela antecede o ato suscetível de causar impacto à comunidade. É livre, porque deve ser realizada sem qualquer pressão, e é informada porque a comunidade deve ter acesso a todas as informações pertinentes à ação e seus possíveis impactos na comunidade. Como bem já disse a secretária Marília na fala, essa consulta é novidade no Estado, então, portanto, vem sendo objeto de um estudo muito dedicado da nossa equipe técnica aqui na SEDESE, para que ela se atente a todos os detalhes da legislação e respeite os direitos dos povos e comunidades tradicionais, especificamente dos geraizeiros. A consulta, a legislação prevê que, antes da consulta, pode ser feito um protocolo de consulta pela própria comunidade,
E o Nenzão, aqui que me antecedeu na fala, lá dos Gerazeiros também, já disse que a comunidade está elaborando o seu protocolo. Pois bem, então, se o protocolo está sendo elaborado, nós levaremos ele em consideração para a elaboração do plano de consulta, que deve ser baseado nesse protocolo que a comunidade irá apresentar. Então, por parte do governo do Estado, todo o estudo vem sendo feito e todo o planejamento para que a legislação seja de fato cumprida e o direito dos povos atingidos também seja respeitado. Então, por tudo isso, senhores e senhoras parlamentares, é o devido dimensionamento dos impactos causados pela proposta em questão que vai balizar quais os termos o diálogo entre Estado e os povos e comunidades tradicionais deve ser buscado. Nesse sentido, o nosso desejo é que o desenvolvimento econômico previsto para aquela região venha também acompanhado do desenvolvimento social que os mineiros tanto precisam. Essa é a posição que a SEDESE tem a informar nesse momento e dizer que o nosso trabalho vem sendo feito de forma muito séria, muito técnica, em respeito à legislação, em respeito ao direito dos gerazeiros e do povo mineiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Duílio Silva Campos. E eu passo a palavra agora ao senhor João Paulo Braga Santos, presidente do INDE de Minas Gerais, para suas contribuições. Senhor João Paulo, parece que o áudio do senhor está desligado. Não, nós não estamos conseguindo. Está aberto, senhor. Pode falar, senhor João. Não, nós não estamos... Nós estamos com dificuldade e a assessoria vai entrar em contato com o senhor. Eu passo a palavra para o senhor Reinaldo Júlio Casotti, empresário no ramo de reflorestamento. Retorno aqui a palavra ao senhor, como o senhor Reinaldo não se encontra presente, eu passo a palavra novamente ao senhor João Paulo Braga. Não tem de oportunidade para os profissionais terem emprego na região. Senhor Carlos, de Brasilândia de Minas, eu espero ter a oportunidade de voltar à minha região. Parabéns, prefeito Nilcinho. Denise Lepore, o projeto irá levar muito desenvolvimento. Queremos o progresso. A senhora Lili, de Canavieiras, Deputado Arlen, ofendendo o modo de vida das comunidades. Senhor Carlos, responde a senhora Lili. Senhora Lili, você é muito desumano. Para o seu próprio benefício, você quer que os pobres permaneçam pobres para sempre. Você os controle para que não tenham chance de receber educação e desenvolvimento. No Denise, senhor Flávio, de Fruta de Leite, parabéns, deputado Arlen, pelas sábias palavras. Senhor Luiz, de Belo Horizonte, quem é contra a mineração tem que voltar à idade da pedra lascada. Apenas parabéns, Sam. Senhor Carlos, de Brasilândia de Minas, parabenizando ao deputado Arlen Santiago. Senhor Reginaldo Ferreira, de Salinas, quero perguntar à deputada Leninha como podemos fazer construções de casas, máquinas, veículos, relógios, brincos, pulseiras, sem o uso do minério. Será que não poderíamos criar um equilíbrio para usarmos a água, minério e todos os recursos naturais disponíveis ao ser humano? Do senhor Germano de Contagem, vai ter água suficiente para o mineroduto e para a população? Da senhora Gilmária Silva, de Fruta do Leite, eu apoio o projeto Bloco 8. Da senhora Amanda, de Fruta de Leite, eu também apoio o projeto Bloco 8. Do senhor Carlos, de Canavieiras, é uma covardia retirar a água de quem não tem para beber para usar no transporte de minério de ferro por meio de mineroduto para abastecer a ganância externa que está dilapidando
nosso país. Da senhora Mônica, de Belo Horizonte, a fome também mata. Do senhor Flávio, de Fruta de Leite, qual é o projeto que a deputada Leninha tem para o desenvolvimento do norte de Minas? Quero ver trazer o desenvolvimento fora, e sim ao projeto Bloco 8. Senhor Wagner de Salinas, apoiando o projeto. Senhora Lili de Canavieiras, contrária ao projeto. Senhora Lice, de Fruta do Leite, apoiando o projeto. Senhora Denilde, de Belo Horizonte, diga sim ao projeto Norte de Minas precisa de desenvolvimento. Senhora Mônica, esse projeto pode trazer outras oportunidades para a região. Senhor Luiz, eu aprovo o projeto Bloco 8, de Belo Horizonte. Senhora Adriane, contrária à SAM Mineração. Senhora Aparecida, sim, de São Paulo, sim ao projeto Bloco 8. Eu indago aqui ao senhor João Paulo Braga, se ele está em condições, se a conexão, ele consegue usar da palavra aqui. O senhor pode... Senhor João Paulo, o senhor nos escuta? Olá, me ouvem agora? Acho que sim. Agora sim. Com a palavra, senhor João Paulo Braga. Boa tarde, deputado Arnaldino. Tivemos essas falhas técnicas aqui. Cumprimento ao senhor, cumprimento ao deputado Gil Pereira, deputada Leninha, que fizeram esse requerimento, em nome dos quais eu cumprimento os demais parlamentares, aos colegas de governo, à comunidade dos Geraizeiros e a toda a audiência que nos acompanham até agora. Bem, como sabem, né, o INDE, né, que é a Agência de Promoção de Investimentos do Governo do Estado, cumpre o papel de atrair empresas e de fomentar o desenvolvimento econômico de Minas Gerais por meio do desenvolvimento de negócios, seja atraindo empresas e empreendimentos que ainda não estão em nosso estado, ou seja, possibilitando com que aqueles negócios que já estão aqui cresçam. E, obviamente, através disso, através da ampliação de negócios no estado, gerar renda, gerar emprego para a nossa população, especialmente nesse momento, né, um momento tão crítico aí que o país já passa por um baixo período de crescimento há algum tempo, e agora com a pandemia, que as coisas se complicam mais ainda. Essa questão de gerar emprego, de criar oportunidades, é uma questão que talvez nunca tenha sido tão crítica para o nosso país e para o nosso estado. E, felizmente, ao longo aí desses 2 anos e meio que eu tenho a oportunidade de estar no INDE, a gente tem tido um sucesso significativo em termos de atração de investimento, como nunca se viu no nosso estado. E o interessante que isso me faz, e convivo muito com prefeitos das mais diversas regiões do estado, inclusive aí da região do norte, conviver quase com um sentimento antagônico. De um lado, muitas das cidades, muitos dos municípios que têm tido algum sucesso na atração de novos negócios ou no crescimento das empresas que estão nessas localidades, a alegria, a satisfação de ver a cidade crescendo, gente trabalhando na construção civil, na construção de fábricas, de novas plantas, empresas entrando em operação, tem sido muito gratificante em diversos municípios que eu tenho ido observar isso. Por outro lado, por isso que eu digo do antagonismo, do sentimento, muitos prefeitos que nos procuram aqui no INDE e que têm essa dificuldade, né, de conseguir viabilizar negócios e empreendimento para os municípios que lideram. Aí falo de prefeitos, vereadores, e interessante notar a angústia, né, de alguns depoimentos que nos chegam do prefeito dizer que ele vai na prefeitura e aí são chuvas e chuvas de currículos chegando na prefeitura, porque a prefeitura é a única fonte de emprego para as pessoas do lugar, o principal empregador, e que não tem, na iniciativa privada, um crescimento que gere oportunidades. Então, eu disse isso tudo para dizer que muitas localidades de Minas
e muitos prefeitos com os quais converso, teriam um sonho de ter aqui nas mãos um projeto como esse. Eu interpreto como uma grande oportunidade. Aí, já ouvi aí o termo, é uma redenção para a região. Eu não acho que seja assim, porque se a gente fizer bobagem, pode não ser uma redenção. Se a gente não planejar adequadamente o uso dos recursos hídricos, se a gente não levar em consideração e respeitar as comunidades que lá estão, se a gente não planejar adequadamente aquele território para o desenvolvimento, para as pessoas que vão chegar em função desse empreendimento, definitivamente ele não será uma redenção. Mas ele é, sim, uma grande oportunidade, uma oportunidade com que muitos municípios do Brasil que hoje sofrem porque não conseguem criar empregos e oportunidades suficientes para suas populações desejariam ter. E o sucesso disso, né, fazer esse empreendimento aqui, que nos parece muito consistente, em todas as conversas que tivemos com a Sanmetais, e é esse o nosso papel, a preocupação com a questão hídrica sempre estava colocada, e eu acho que a própria mudança, a alteração do projeto que a empresa fez é sensível às colocações que foram feitas ao longo desses anos aí em que se discute o projeto. A questão da sustentabilidade, da irrigação, outras formas, né, de gerar sustentabilidade para aquelas populações da região, nos transmite uma consistência muito forte nesse projeto, mas, obviamente, essa consistência ela vai ser medida no processo de licenciamento que será feito, através das oitivas, como o colega que me antecedeu de governo coloca, os processos do governo, né, do executivo, e também a fiscalização do Poder Legislativo, como nessa audiência que estamos aqui, como do Ministério Público, da Defensoria Pública. E eu acho que a gente está, enquanto INDE, né, nós aqui, enquanto INDE, talvez sejamos assim os grandes defensores da bandeira de trazer negócios para Minas. Mas, ao mesmo tempo, a gente confia muito que as coisas sejam feitas de forma pacífica, de forma conversada, de forma discutida, porque a gente entende que é isso que vai trazer o desenvolvimento consistente. Não adianta chegar aqui de baixo para cima, fazer as coisas assodadas, sem ouvir as partes interessadas. Assim as coisas não vão acontecer de forma estrutural. Então, para finalizar, senhor presidente, eu estou sendo ouvido? Sim, senhor. Pode concluir. Então, para finalizar, a minha mensagem é o seguinte, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para a região, um projeto que nos parece ser muito consistente, uma empresa que se mostra muito sensível aos problemas da região e que está disposta a discutir, a considerar, a ouvir, a aperfeiçoar o projeto que está colocado. Eu acho que é uma oportunidade única, né? Aquela história do cavalo que passa riado e que a gente não deveria, que o Estado não deveria perder, que a região não deveria perder, e a gente confia muito que os processos de avaliação das questões ambientais, junto aí à competente equipe da secretária Marília, as questões sociais da comunidade, liderada aí pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, a fiscalização dos órgãos internos, a Assembleia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tudo isso vai funcionar, isso tem que funcionar para que essa grande oportunidade ela seja, assim, uma coisa transformadora e que, de fato, faça diferença na região. O projeto, por si, não é a redenção. A redenção pode ser a forma como a gente constrói o projeto e faça ele acontecer. Muito obrigado, senhor presidente, cumprimentar aí todos os demais. Muito obrigado, senhor João Paulo Braga. Eu passo a palavra aqui agora à senhora Ana Carolina, representante subsecretária, representando aqui a senhora Marília. Logo após, passaremos a palavra para Gisele, para suas considerações e respostas às indagações. Logo após, passaremos aos deputados presentes e a deputada Leninha
autora do requerimento que deu origem a essa reunião. Só quero deixar destacado aqui que nós estamos recebendo aqui diversas manifestações, a maioria a favor do empreendimento, e nós, pelo que eu contei aqui até agora, estou fazendo as contas aqui juntamente com a deputada Leninha, nós temos um grupo aqui contrário, somando aqui 12 pessoas, e até agora, o que nós contamos aqui, 22 pessoas favoráveis ao empreendimento. Nós temos mais centenas de manifestações aqui, então nós não teremos condições de ler todas as manifestações aqui, então eu passo a palavra, após a palavra dada à senhora Ana Carolina, passo aqui para as considerações da senhora Gisele. Ana Carolina, você tem a palavra. Presidente, deputado Noraldino, em seu nome, cumprimento todas as autoridades. Me cumpre só fazer um breve apanhado de tudo que foi dito e muito bem recepcionado, todos os pontos os quais nós respeitamos enquanto Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas nós não podemos deixar passar alguns pontos que nos são caros e relevantes. As nossas equipes, elas são cada vez mais técnicas, cada vez mais empenhadas na melhor análise ambiental, sempre buscando a legalidade de todos os fatos. Então, com empreendimentos dessa natureza, não ficaria também por fora dessa análise. E por isso, então, nós tomamos todos os cuidados, a busca da melhor técnica na análise. É um processo que ainda está em análise. Os estudos não foram completamente analisados, estão no início ainda, existem alguns que nem foram entregues, é um processo em início, as audiências públicas ainda vão acontecer, as reuniões públicas, como dito pelo subsecretário Duílio, com relação aos povos tradicionais, ainda vão acontecer, sem afogadilho, sem necessidade de pressa, mas com segurança para que o Estado de Minas Gerais recepcione um empreendimento de grande porte, grande relevância, mas de forma sustentável, visando desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, nós estamos sempre à disposição, já respondemos diversas consultas da sociedade civil que nos são encaminhadas com relação ao processo em si. Já estivemos disponíveis em comissões relativas a povos tradicionais que, infelizmente, não puderam se dar, porque o assunto do processo de licenciamento da ASAM e da Lotus foi retirado de pauta. Então, todo o cuidado, todo o procedimento, toda a questão legal, tudo está sendo extremamente bem analisado para que seja um processo robusto, para que haja, então, sustentabilidade nesse empreendimento que se dará no norte de Minas para o desenvolvimento da região. Eu agradeço a atenção e coloco novamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente à disposição de todos que possuem as dúvidas. Boa tarde. Muito obrigado, subsecretária Ana Carolina. Passo a palavra agora à senhora Gisele, representando aqui a ASAM, para fazer as suas considerações finais e respostas às indagações relatadas ao longo da audiência pública.